Bom, meu amigo, dou uma boa noite para você, recebendo aqui nesse papo. Tanta gente aí aguardando sua fala, e eu venho aqui apresentar um pouquinho você, né? Um grande amigo, o Roberto, que é graduando em enfermagem, é técnico de enfermagem, atualmente atua como profissional no Hospital Florianópolis, também tem atuação agora nesse disco de emergência sobre a Covid, né, atualmente no governo federal, atuando aí arduamente como um grande guerreiro. E hoje um pouquinho sobre o que o isolamento tem para nos ensinar sobre a nossa saúde e a saúde dos outros. Então vou dar a palavra para ele, para que possa conversar e falar um pouquinho com o pessoal a respeito. Grande abraço, meu amigo. Muita coisa mesmo. Ela, em alguns casos, ela serve para a gente rever algumas posturas, em outros, para que a gente possa adquirir um conhecimento maior. E, inicialmente, eu, como participante da linha de frente, né, estou na linha de frente, numa instituição hospitalar que é referência na Grande Florianópolis, eu confesso aos amigos que, em grandes momentos difíceis, a gente tem passado, mas também com a certeza de que todos nós sairemos bem dessa. Então, temos um olhar sobre a causa, sobre a situação, e claro que os amigos também podem participar, partilhando desse olhar também conosco. Então, quando a gente começa a falar em Covid-19, esse vírus tão famoso que está aí e é uma realidade, ele está no mundo todo, cada um de nós pensa de uma maneira diferente, tem uma visão diferente, até porque nosso meio de atuação faz com que possa ser assim. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês, participantes, e também gostaria da participação de cada um de vocês aí, que de acordo com esse número divulgado que a gente está vendo todos os dias na mídia, uma das coisas que nós podemos fazer para que possamos melhorar esses números, ou seja, permitir que esses números não aumentem, é algo chamado o distanciamento social. O que seria esse distanciamento social? Acho que hoje é um dos métodos mais eficazes que temos para conter a transmissão, para não permitir que esse vírus se transmita de uma forma rápida, uma forma inesperada. Então, esse distanciamento social é a nossa base. E também isso pode ser uma grande oportunidade que temos de aprender lições. Aprender lições com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que conhecemos, pelas quais muitos amigos, conhecidos nossos, foram contaminados com esse vírus. E não podemos nunca desanimar. Coronavírus, o Covid-19, como muitos de nós conhecemos, é uma realidade. É uma realidade e ele está entre nós. Nós não sabemos. A luta é a nossa luta contra o inimigo invisível. Muito interessante. O que nós podemos aprender com isso? Cada um de nós, muitas vezes, a gente olha só pela parte do sofrimento, do desespero, da perca de um colega, de um amigo, de um conhecido,
de um vizinho. Mas em todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai tirar algo de proveitoso. Não é diferente quando a gente fala em coronavírus, né? Temos algumas medidas essenciais que devemos colocar em prática todos os dias, durante as 24 horas da nossa vida, do nosso dia a dia. E também isso... Estamos com um pequeno problema técnico, mas realmente já voltou o sinal. Então, como estávamos falando, algumas medidas essenciais precisamos colocar em prática. Uma delas, que eu acredito que não vai mais nos abandonar, é a lavagem das mãos. Nunca imaginamos, no nosso dia a dia, que iríamos lavar as mãos tantas vezes durante nosso dia, durante nossa jornada de trabalho, na nossa casa. Nunca imaginamos, nunca pensamos que seria tão importante, não é? E hoje é uma das medidas eficazes, mais eficazes no controle do coronavírus. Também não podemos esquecer que já virou, podemos até dizer que já virou um acessório, a nossa famosa máscara. Não é? Hoje, para você, em determinados lugares, está exigindo-se a máscara. Você não entra em determinadas lojas, em determinados estabelecimentos, se você não estiver com uma máscara, fazendo utilização de uma máscara. Aí muitos de nós podemos pensar, né? Mas eu não estou doente. Mas aí cabe a nossa reflexão. Eu realmente posso não estar doente, mas eu não sei com quem eu estou, quem está ao meu lado, não sei quem está na fila do supermercado, não sei quem está conduzindo o carro de aplicativo que muitas vezes eu uso. Então, a máscara, assim como a lavagem das mãos, é um método de prevenção. Então, até o momento, nós já falamos em distanciamento social, falamos em lavagem das mãos, utilização de máscaras, e existe algo que é um pouquinho mais trabalhoso do que o normal, do que a simples lavagem das mãos, simples utilização da máscara, que é o uso do álcool, né, que a gente chama de o famoso álcool gel. O álcool gel também faz parte do nosso dia a dia. Em tempos de coronavírus, extremamente importante, porque devemos, todas as embalagens que comprarmos, que entrarmos dentro de nossa casa, devem passar por um processo de higienização, um processo de limpeza. E, logicamente, aquelas que não conseguimos colocar embaixo da torneira e lavar, né? Aí entra em ação o nosso tão famoso álcool. Né? Pode ser álcool 70, preferencialmente, que ajuda no combate, né? E esse álcool gel que nós vamos passar nas embalagens, naquelas que não é possível lavar. É interessante que durante o nosso dia a dia, né, de acordo com o ambiente que nós frequentamos, nós precisamos tomar medidas diferentes. Né? Por quê? Porque nós estamos em lugares diferentes, em ambientes diferentes. Por exemplo, normalmente, quando eu me desloco ao meu segundo vínculo, vamos dizer assim, de trabalho, né, eu tenho que pegar um elevador. Quais são as regras que eu obedeço quando eu tenho que pegar esse elevador?
Então, isso é uma das coisas também que precisamos prestar muita atenção. Por quê? Às vezes nós pensamos, mas o elevador cabe 8, né? E nós estamos só em 5. Né? Vamos seguir a regra do local. Vamos procurar manter uma distância correta. Né? Quanto maior o espaço entre um e outro, melhor. É claro que hoje é muito discutível essa questão de qual é a distância correta, 1,5 m, 2 metros. Né? Quanto maior a distância que pudermos manter, é o ideal. Dentro do elevador, por exemplo, no local onde eu trabalho, permite-se que entre somente 2 pessoas no elevador. Então, essa é uma medida adotada lá no ambiente onde eu trabalho, nas quais eu preciso pegar um elevador. Então, não podemos criar nossas próprias regras. Essas regras, elas estão estabelecidas pelos locais nas quais frequentamos, e acredito que todas elas estão aí para que possa também nos ajudar no combate ao coronavírus. Uma outra medida que normalmente foi adotada, nós já estamos nos habituando, é a questão dos nossos cumprimentos. Né? Muitas vezes encontramos um familiar, encontramos nossos entes queridos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, estamos acostumados a cumprimentá-los com abraços, com um aperto de mão. Né? Hoje, isso é solicitado para nós que possamos deixar de lado. Nunca imaginamos que um aceno fosse algo tão importante para nós no dia de hoje. Mas precisamos também utilizar o aceno, né, aquela abanadinha tradicional que a gente dá muitas vezes, como uma das medidas de segurança também do combate ao coronavírus. Normalmente, quando falamos em coronavírus, existe Quando falamos em coronavírus, existe um certo medo, um certo receio. E não é para menos. Não é para menos. Isso é uma realidade existente. Muitas vidas se perderam. Muitas vidas, sabemos que já não estão mais entre nós devido a essa pandemia, devido a esse vírus. Então, toda e qualquer medida que vier para nos ajudar a combater, a não propagar esse vírus, ela é bem-vinda. Devemos, sim, obedecer. Às vezes podemos achar que está um pouco demais, um pouco exagerado, mas são coisas necessárias. Muitas vezes, nosso sacrifício como profissionais, como pessoas que estamos entre pessoas, em vários ambientes, às vezes é fundamental para que possamos preservar a vida de alguém, do nosso ente querido, dos nossos familiares, até mesmo de nossos amigos. Voltando também a determinadas medidas que precisamos ser adotadas, uma das regras que eu tenho comigo em um dos ambientes de trabalho, eu não tenho autorização nenhuma para começar a trabalhar sem que eu limpe todo o computador, sem que eu limpe o mouse que eu vou utilizar, sem que eu passe álcool na bancada que eu vou utilizar. A empresa pelas quais eu trabalho, ela nos dá esse tempo
como hora trabalhada, o tempo que a gente levar para higienizar o material, para organizar, para sentar, e aí sim começar a desenvolver o nosso trabalho. Né? Acreditamos que várias maneiras ainda existem para preservar, para prevenir e para controlar. Mas a melhor maneira é aquela que nós fizemos. É aquela que nós adotamos como medida dentro de nossa casa, dentro de nosso ambiente de trabalho. Acredito que cada um de nós, de acordo com as nossas possibilidades, criou métodos, criou técnicas, e tenho certeza que tem sido de grande valor diante dessa pandemia. Hoje, muitos de nós nos perguntam, né, e os sintomas do coronavírus? Como é que a gente adquire, como é que a gente é contaminado em relação ao coronavírus? Sabemos que no Brasil, desde que tivemos o primeiro caso, o vírus ele já sofreu mutações. Sofreu mutações, várias. E uma das coisas que em outros países, Itália, por exemplo, no próprio Estados Unidos da América, não se ouvia falar que as pessoas contaminadas perdiam o olfato, perdiam o paladar, o gosto pela comida, o cheiro. No Brasil isso acontece. Está acontecendo cada dia mais, de acordo com números que eu recebo no meu trabalho, no atendimento do sistema do governo federal, um número muito grande de pessoas tem perdido seu olfato, seu paladar, por causa desse vírus, do coronavírus, ou Covid-19, como a gente popularizou aqui no Brasil. Podemos acreditar que ele ainda vai sofrer muitas transformações, muitas mudanças, até que possamos chegar num patamar de controle, vamos falar assim, um patamar onde podemos ter um nível menor de contaminação. Hoje, no Brasil, nós estamos entrando num período onde temos muitos resfriados, temos muitas... É o período de gripes, né? E isso, muitas vezes, se confunde com o vírus, com o coronavírus. Né? Então, alguns sintomas que a gente pode observar, que nós devemos observar, né, diante dessa pandemia, que entre eles nós podemos citar, como já mencionei anteriormente, a perca do olfato e do paladar. São dores de cabeça fortíssimas. Essas dores de cabeça, você faz a utilização de um analgésico, ela desaparece, quando ela retorna, quando ela volta, quando passa o efeito da medicação, ela volta forte novamente. Isso pode permanecer por um período que cada organismo permanece, não existe assim, 4 dias, 3 dias, dor de cabeça, não. Cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Temos também, isso começou a acontecer no Brasil, há pouquíssimo tempo começamos a ter pessoas com sintomas, são dores nas articulações
De acordo com o Ministério da Saúde, já existe uma preocupação maior por conta disso, com essas dores nas articulações. Aí depois nós temos essas dores no corpo, determinadas partes do corpo, temperatura, seja, popularmente falando, a febre, acima de 37,8, a febre alta, que para muitos pode passar despercebida, mas para a grande maioria ela causa um mal-estar, como a gente já conhece. Também, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, a falta de ar é um dos sintomas mais preocupantes, porque a partir do momento em que nós paramos ou temos dificuldade para respirar, aí as coisas começam a se tornar, de uma certa forma, graves para a nossa saúde, até com risco de morte. Então, o Ministério da Saúde, ele faz uma análise quando você entra em contato com o Ministério da Saúde, que existe um número específico. Se me permitem, no final eu posso estar deixando esse número. Quando você entra em contato e você fala que sente falta de ar, existem 3 perguntas básicas em relação à falta de ar. E uma delas é se você sente falta de ar ao escovar o dente ou ao escovar o cabelo. São movimentos simples. A outra pergunta relacionada é se você, quando você respira fundo, você sente falta de ar também. É uma atitude simples, um movimento simples. E uma outra que todos nós fizemos muitas vezes durante o dia, é se você está sentado e ao levantar você sente falta de ar. Então, essas são 3 perguntas básicas, podemos assim dizer, fundamentais para que possamos fazer uma avaliação dessa doença, desse vírus, no nosso dia a dia. Existem muitas coisas, muitas medicações que a gente escuta falar, nossos ancestrais falam, aconselham, mas é básico, a medicação é analgésico, antibiótico e antitérmico. Essas são as 3 medicações que geralmente todas as instituições estão utilizando para que podemos vencer e combater essa doença, esse vírus. Muitos de nós podemos estar assintomáticos, muitos de nós poderemos receber ou podemos entrar em contato, vamos falar assim, com o coronavírus, e ele simplesmente vai ser uma gripe muito forte para nós. Assim como muitos de nós poderão entrar em contato com o coronavírus, e ele pode ser fatal. Pode nos levar à morte, pode levar um ente querido à morte. Muito se comentou, ainda se comenta bastante em relação aos grupos que hoje só atinge determinadas classes, determinadas categorias, com determinadas idades, com algumas doenças específicas. Já não existe mais uma unanimidade em relação a isso. Não existe mais uma unanimidade em que se diz que o coronavírus ataca como inicialmente pensávamos,
pessoas acima de 60 anos, idosos, pessoas com determinadas doenças. Não, já não existe esse consenso. Hoje, estudos comprovam que o coronavírus ele está atacando qualquer pessoa que esteja debilitada, com uma saúde frágil e que tenha entrado em contato com alguém que tenha o vírus sem as devidas prevenções e precauções pelas quais nós já mencionamos anteriormente. Então, nunca é demais, né, a gente estar lembrando daquilo que a gente já sabe. Nosso aprendizado ele é feito por repetições. Nós aprendemos a andar depois de muitas vezes que caímos. Não é somente na primeira vez. Então, eu acredito que sempre bom estarmos relembrando, estarmos recordando aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Boa noite, senhor Daniel, muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Desculpa o atraso, estava no outro compromisso ali, acompanhando você aqui de lado, e sei que está sendo excelente a sua fala. Muito obrigado pela participação, senhor Daniel Machado da Conceição, faz parte da Crioulos Treinamento e Qualificação, é um dos nossos consultores, a empresa pelas quais eu faço parte também. Seja bem-vindo à nossa live. Gostaria de também dividir o tempo com um amigo aí e deixar aberto a perguntas, a questionamentos. Estamos aqui para compartilhar e dividir esse conhecimento que adquirimos no decorrer da nossa carreira aí. Maravilha. Eu quero aproveitar, meu amigo, e reconhecer, né, a presença da Rosane, a Jane, né, a Jessie, Kátia, inclusive tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá, o equipamento para os profissionais da saúde estão sendo disponibilizados? Olha, a gente sabe da dificuldade. Todos nós somos conhecedores de que não somente no Brasil, inicialmente nós não tínhamos a quantidade de equipamento de acordo com a necessidade. Mas estão sendo disponibilizados, sim. Claro que demorou a chegar esse equipamento para nós, como linha de frente, mas estão sendo disponibilizados, sim. Maravilha. Uma outra pergunta, que aí é do leigo aqui, que não sei se... Acredito que você já respondeu antes, né? Sobre isolamento social. O que isso significa, né, para as pessoas, para as famílias, para os profissionais, o pessoal que agora tem que voltar a trabalhar, como seguir os procedimentos? Tudo isso é necessário mesmo para estar nas empresas, no ambiente laboral? Nós estávamos falando anteriormente a respeito do isolamento social e realmente é necessário. Nós temos que ter isso como uma medida fundamental, né? E como o amigo mencionou aí, os leigos, mas os leigos nessa hora são importantíssimos. Não vamos pensar que só aquele que tem conhecimento é importante nessa hora. Não. O isolamento social serve para todos nós, para os nossos familiares, para nós que estamos na linha de frente, porque muitas vezes nós temos os nossos avós, nossos pais em casa, e já temos
experiência em relação a esse assunto de que eles são contaminados, porque os mais jovens, vamos dizer assim, ou eu como profissional, não obedeço à regra do isolamento social. O isolamento social serve para que não tenhamos as aglomerações costumeiras, aquela reunião de amigos, aquele futebolzinho, né? E isso sim, o isolamento social é fundamental para nossa segurança e também para o controle da disseminação desse vírus. Certo. E, meu amigo, acredito que você já respondeu, mas eu vou refazer. Né? Você sabe que eu sou um cara chato, né? Eu até brinco com você, que é o nosso enfermeiro-chefe, então sempre quando eu tenho dúvidas, né, eu mando mensagem, pergunto, sintoma disso, sintoma daquilo, né? Mas a gente escuta muita coisa sobre a Covid-19, né? Sintomas diversos, não vou dizer que todo dia algo novo, mas sempre algum sintoma, ou mesmo, né, a expressão, vou dizer aqui, sequelas que ficam pós o Covid. Mas, antes, quais seriam alguns sintomas da suspeita de, né, de estar ali contaminado com a Covid? Existem vários sintomas, né? Todos nós já conhecemos, porque a gente tem visto isso diariamente na mídia, nos jornais, né? Mas existem aqueles clássicos, assim, se é que podemos chamar de clássicos, né? Aqueles fundamentais, que são a falta de ar, temperatura elevada, né? Febre mesmo, dores de cabeça, essas dores são fortes, né? Dores no corpo. Como nós mencionamos anteriormente, agora aqui no Brasil nós sempre adquirimos algo a mais. Aí nós temos a falta do paladar, a perca do paladar e a perca do olfato. Então, esses sintomas aí, eles são característicos. Mas é importante lembrar e a gente mencionar que muitas vezes você não vai ser atendido num estabelecimento que seja num hospital, numa UPA, numa unidade básica de saúde. Se você chegar lá somente com febre, porque a febre ela pode ser causada por outros fatores. Então, normalmente, a pessoa, para ser considerada, podemos dizer assim, suspeita, ela precisa ter de 1 ou 2 sintomas a mais juntos. Por exemplo, uma febre, dor de cabeça, falta de ar, dor no corpo. Não é? Esse é o protocolo que o Ministério da Saúde utiliza. O Ministério da Saúde não utiliza um único sintoma. Sempre mais de um. Sempre mais de um. Sempre mais de um. Qual é o momento para ir ao hospital, para buscar atendimento? Essa pergunta ela é muito importante porque ela nos traz uma orientação que muitas vezes a gente se defronta com ela e nós achamos que são os profissionais que não nos querem atender. Mas, na realidade, nós devemos procurar um hospital sempre que nós estivermos com algum sintoma que nós não possamos resolvê-lo em nossa casa. Por exemplo, se você tem somente uma dor de cabeça, você não precisa procurar um hospital, a não ser que você tenha ali 3, 4, 5 dias com essa mesma dor de cabeça. Aí é uma outra situação. Mas se você amanheceu com a dor de cabeça, aí chegou até às 10 horas, você fez o uso de um analgésico e não melhorou, aí
você não deve estar indo ao hospital. Às vezes você pode ter uma simples dor de cabeça, desculpa pelo simples, né? Mas você tem uma dor de cabeça por causa de uma gripe, por uma noite mal dormida, por algo que você, né, comeu, ingeriu e não fez bem. Então, vamos ter como base procurar uma unidade hospitalar, uma unidade de emergência, sempre que nós estivermos com algum sintoma que nós não conseguimos resolvê-lo em casa. Por exemplo, uma falta de ar grave. O que é uma falta de ar grave? É aquela falta de ar que me impede de falar, de conversar, de me expressar. Ou muitas vezes aquela dor no corpo que eu não consigo ficar em pé. Sabe? Essas são situações. Claro que, se você é uma pessoa que não tem ninguém à sua volta, que a única saída é buscar a unidade básica, se a única saída for ao hospital, se você não tem uma outra forma, se você não se sente seguro em ficar em casa com uma dor de cabeça, procure. Não é proibido, mas não é o ideal. Eu acho muito importante o comentário que você faz. Acho muito importante o comentário que você faz. Até pelo momento em que vivemos, as tensões, as ansiedades podem gerar alguns sintomas que as pessoas muitas vezes confundem, né? E aí vão buscar o atendimento. Sim, deve ser, deve procurar ele, mas ter cuidado, né? De ter um número de sintomas específicos quanto à Covid. Perfeito. Nós não podemos... nós temos o hábito do achismo, né? A gente costuma dizer assim, do achismo. Não podemos achar que tudo é Covid. Não. Realmente, Covid-19 está entre nós, ele faz parte do nosso dia a dia, ele está no ônibus, ele está no supermercado, ele está na padaria, mas nem tudo é Covid-19. Muitas vezes nós pegamos gripe e não sabemos aonde. E a gripe também tem sintomas muito parecidos com o Covid-19. Então, o ideal, claro, é a prevenção. O ideal, sim, é buscar um atendimento nos casos em que realmente não temos condições de nos cuidarmos sozinhos em nossas casas. Algo muito interessante que sempre salientamos nunca, em momento algum, deve-se usar medicação sem prescrição médica. Isso, mesmo que eu tenha um familiar, por exemplo, eu tenho um familiar que foi contaminado, foi dado, como a gente chama aí na linguagem, positivado. Sobrou determinada medicação daquele familiar. Eu não devo utilizar. Mas eu estou com suspeita. Não, você não deve utilizar. Você deve, sim, consultar um profissional da saúde, consultar especificamente um médico, para que ele possa fazer uma prescrição para você. A prescrição do meu irmão não serve para mim. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta. Não, primeiro reconhecer, né, a Jéssica, a Kátia, que também estão acompanhando, e a Kátia Borges faz uma pergunta. A gastroenterite se tornou um sintoma. Ouvi falar que hoje está acontecendo muito. O que o amigo tem para falar sobre isso? Aí, de acordo com o protocolo do Ministério, que a gente segue bastante um dos meus vínculos de trabalho, nós não consideramos a gastroenterite como um sintoma, né? Porque existem ainda casos em que realmente acontece, tem acontecido, né? Mas ainda não
não consideramos como um sintoma, né? Existem pessoas que, associada com outros, realmente desenvolvem essa gastroenterite, mas ainda não podemos considerar que é um sintoma do coronavírus. Uma outra pergunta, meu amigo, que é muito corriqueira, que as pessoas acabam se confundindo sobre esse grupo de risco, né? Seria sobre os idosos, né? A Covid atinge apenas idosos, né? São as únicas pessoas que devem receber maiores cuidados e uma maior prevenção nesse caso? Não, hoje já não se tem isso como ele está atingindo pessoas de toda e qualquer idade. Temos casos no Rio de Janeiro que uma menina de 17 anos morreu por causa do Covid-19. Aí, inclusive, a família contestou o laudo médico exatamente por essa questão, por ela ser muito jovem, e eles conseguiram que fosse feito o exame e realmente foi confirmado que foi por conta do coronavírus. Essa menina, 17 anos, ela não tinha nenhuma doença recorrente, então hoje o coronavírus atinge pessoas de todas as idades, não necessariamente somente o grupo de risco que nós chamamos. É bom salientar o que seria esse grupo de risco, né? Nós consideramos grupo de risco toda e qualquer pessoa que tenha alguma doença que possa baixar a sua imunidade. Por exemplo, pessoa que tem asma, tem bronquite, que já teve uma pneumonia, tem problema cardíaco, tabagismo com uma determinada idade, pessoas com doença de DPOC. Essas pessoas são consideradas grupo de risco. Não é? E aí temos mais uma série de doenças que nós podemos classificar também como grupo de risco. Né? Certo. E te pergunto, usando a expressão aí que você já falou anteriormente, fui positivado, o que eu faço? Normalmente, quando você vai saber se você foi positivado ou não após ter ido a uma unidade hospitalar, uma unidade de emergência, uma unidade básica, foi coletado um material para exame, e esse material ele é enviado ao laboratório. Se você for positivado, você vai ser avisado. Normalmente, você já vai ser contado sobre todos os procedimentos, né, que você deve seguir, inclusive pelo tempo que você deve seguir aqueles procedimentos ali. Né? Então, normalmente, quando você recebe essa informação de que foi positivo o seu exame, que você está contaminado, aí nós entramos no período que nós chamamos de quarentena. Né? O que é essa quarentena? A quarentena é um período de 14 dias, normalmente é feito em 14 dias, que é solicitado que você fique isolado, né? Isolado dos seus familiares, não tenha contato com seus familiares, ou contato mínimo com seus familiares, preferencialmente pessoas do grupo de risco, né? E que você não divida o mesmo material, por exemplo, talheres, todo que você utiliza na sua casa, talheres, copo, pratos, essas coisas, você tenha os seus próprios. Né? Após esses 14 dias, né, você vai fazer uma análise. Né? Se não tem nenhum sintoma, normalmente
a vida segue. Mas se nesse período da quarentena você fez o uso da medicação que foi prescrita, terminou a quarentena, terminou a medicação, e aí você ainda continua com um dos sintomas, né? A orientação que nós, do Ministério da Saúde, damos é que você não volte para o hospital, que você procure a unidade básica de saúde do seu bairro ou a mais próxima de onde você mora, que lá eles vão ter toda a orientação e todo o procedimento a seguir após esse período. E eu não moro sozinho, moro com a família. Eu não moro sozinho, moro com a família. Não tenho condição de estar isolado num quarto, numa peça, num cômodo da minha casa. Como funciona essa dinâmica com a família? Isso é uma situação muito comum, né? A gente tem enfrentado essa situação aí muito comum. E a orientação é que nós passamos, né, como Ministério, agora falando como Ministério, a orientação que nós passamos é que você utilize todos os membros da sua casa, a partir do momento em que tiver uma suspeita ou um suspeito, utilizem máscaras dentro da sua casa. Utilizem máscaras, né? E aí vamos evitar de galera, aquelas coisas que a gente já mencionou anteriormente, né? E a questão da máscara, ela é fundamental. Por quê? Porque a contaminação, ela se dá através de gotículas, né? Por exemplo, eu estou aqui falando, vamos dizer assim, tem a contaminação, né? E meus filhos vêm aqui e colocam a mão onde eu estou falando, tem a contaminação, eles vão passar no olho, vão passar na boca, né? Vão passar nas narinas, e é assim que se dá a contaminação. É um dos métodos de contaminação. Mas, se você está de máscara, né, isso vai ajudar a você não estar deixando gotículas se espalharem pelo ambiente onde frequentamos. Certo. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo, outro consultor da Criollos, treinamento e qualificação, que é o Luiz Omar. Ele manda um abraço e ele pergunta, né, você tendo a ciência dos protocolos, né, ele diz assim, em uma casa onde moram mãe e filho, e um deles está diagnosticado positivo, o outro também receberá o afastamento do trabalho? Primeiramente, queria agradecer a presença do nosso amigo e colega de trabalho, Luiz Omar. Seja bem-vindo. Existe, de acordo com o Ministério, existe a possibilidade, sim. A partir do momento em que um membro da família foi considerado positivo, ou seja, foi diagnosticado com Covid-19, todos os outros membros que trabalham, eles têm direito a que nós chamamos lá uma declaração de afastamento. Aí você vai precisar entrar em contato com o Ministério e o Ministério vai te dar todas as orientações como proceder em relação a essa declaração. Certo. Meu amigo, sei que, olha, para quem estava com medo de falar meia hora, já está aí, 1 hora de papo. Parabéns. Tá muito instrutivo e educativo. Já passou nosso tempo. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui sobre o nosso momento atual, o retorno das atividades, de uma certa normalidade, né? Eu entendo que é um novo normal, mas alguns buscam ainda ter uma normalidade como viviam antes, e acredito que não será mais possível, né? Já passamos. Esse momento é de transformação geral,
em todos os aspectos. E um dos símbolos desse momento, dessa transformação, é a máscara. O que você acha dela? Qual a necessidade? Qual é o procedimento a adotar com o uso da máscara? A máscara hoje é um acessório, né? A máscara hoje virou um acessório. Em muitos casos, até um acessório de beleza, porque as mulheres já conseguem comprar uma máscara e já conseguem comprar uma tiara da cor da máscara. Então, já virou um acessório de beleza. Mas é fundamental, né? A gente sabe que o suspeito, a gente nunca sabe quem é. O suspeito, ele pode estar ao nosso lado. O transmissor do vírus, ele pode estar ao nosso lado. E uma das formas que temos de não entrar em contato com essas gotículas é através da máscara. Então, nós mencionamos anteriormente que existem lugares, existem estabelecimentos que você não entra se você não estiver com máscara. E não é porque é chato, porque... Não, isso é prevenção. E a gente sabe que é muito mais fácil, nós somos conhecedores disso, que é muito mais fácil você trabalhar com a prevenção do que já com a doença instalada. Maravilha. Temos aqui mais a Silvia, que acabou de acessar também, mas ela deu uma boa noite para o amigo, né? Pôde acessar agora, está gostando muito, está sendo esclarecedor. Obrigado por compartilhar seu conhecimento, ele está dizendo. Então, eu pessoalmente obrigado tenho pela uma pergunta. E a participação de vocês tem... Eu pessoalmente tenho uma pergunta. É sobre toda essa situação que envolve a saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, né? Ministério da Saúde no Brasil, nos estados, nos municípios, o amigo que trabalha na área. Essa confusão que pelo menos chega para nós na mídia, ela reflete no dia a dia no trabalho de vocês? Existem muitas informações, né? Nós somos conhecedores de que nem tudo que a gente consegue ter acesso na mídia nos passa a verdade dos fatos. Existem muitas informações, existem aquelas informações interesseiras que é para vender um horário, para vender um jornal, para fazer um marketing, mas realmente devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar porque nós temos exemplos aí de outros países onde tem uma mídia séria, né? Não que a nossa mídia não seja séria, mas nós temos muitos chamados fake news, né? Então, nós devemos nos preocupar, sim, né? Uma boa mídia, né? A gente sabe quais são as boas mídias, nós somos conhecedores, nós trabalhamos com a mídia e devemos nos preocupar e ficarmos sempre atentos, porque não podemos acreditar em qualquer informação. Não, isso não, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos a fonte segura, né? Então, eu sempre costumo, quando converso com as pessoas, eu sempre costumo dizer, quando me fazem pergunta parecida com essa, é nos prevenir, né? Porque, independente do que a mídia vai nos dizer, se nós não nos prevenirmos, nós seremos atacados, seremos, né, contaminados por esse vírus aí que está entre nós. Muito bacana, meu amigo, muito bom, obrigado. Também reconheço aqui a Yara Borges, também acaba de
de escrever ali, mandar um boa noite, um agradecimento para o amigo. Bom, eu gostaria de pensar assim, que mensagem você gostaria de passar? Você como profissional de saúde, qual a mensagem você, né, pode expressar aí para nós que estamos fora da área, fora dessa atuação dentro dos hospitais, dentro do atendimento? Inicialmente, eu gostaria de dizer a todos, agradecer a todos vocês que estão participando, né? Eu confesso que quando foi proposto que eu falasse um pouquinho sobre essa live, fizesse essa live sobre determinado assunto, eu confesso que realmente eu fiquei muito preocupado, né? Porque às vezes a gente não tem a segurança necessária para fazer determinadas coisas. E diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, uma das coisas fundamentais que a gente precisa é manter a calma, manter a tranquilidade. O que é manter a tranquilidade diante de uma pandemia? É você não achar que tudo o que você tem é coronavírus. Nós enfrentamos ou encontramos, vamos dizer assim, pessoas em que elas muitas vezes nos ligam no Ministério, no atendimento do Ministério, com dores na perna. Eu bati a perna faz 2 dias e eu já tomei tudo que é medicação e não passou. Será que pode ser coronavírus? Então, muitas vezes, como nós já mencionamos, a nossa tranquilidade em lidar com a situação pode resolver muita coisa. Pode evitar que, no primeiro momento, a gente possa correr para o hospital. Podemos evitar de ir em um lugar extremamente contaminado, que são esses lugares que a gente sabe, né? Então, a minha mensagem é que possamos manter a calma, tá? Que possamos continuar nos cuidando sempre, todos os dias. Não é porque você vai ali na rua levar o seu lixo até a lixeira que você vai sair sem a sua máscara. Não é porque você foi ao supermercado e você não tocou em ninguém que você não vai chegar em casa e não vai lavar suas mãos, né? Não é porque você veio da rua e você vai entrar dentro da sua casa com o mesmo calçado, circular para depois sentar e tirar. Não. São medidas muito simples que nos ajudarão e evitarão a contaminação e a propagação do vírus. Deixa eu abrir o microfone novamente. Mas, meu amigo, muito obrigado por todo o seu conhecimento, por dedicar esse tempo para falar um pouquinho, nos instruir, né? Em meio a tantas informações, como você citou, tantas fake news, nós temos o hábito, né, de falar muito, de passar essas informações, recebemos, às vezes, sem a fonte do conhecimento correto, né, e acabamos disseminando tudo isso. Então, foi muito esclarecedor, como eu disse, didático, instrutivo, e quero só afirmar, mais uma vez, esse é um pouquinho do modelo, né, da Criolo, treinamento e qualificação, um pouco do conhecimento que temos para auxiliar, né, os profissionais diversos, empresas diversas, seja na área de ciências humanas, na área da saúde, né, tudo voltado para a organização, para que nos tornemos o quê? Cidadãos melhores, logo, melhores profissionais. Então, esse conhecimento hoje compartilhado enriqueceu muito isso.
Perfeito, Daniel. Eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos vocês que nos enviaram perguntas, que participaram, que nos assistiram, e também gostaria de deixar o número do Ministério da Saúde, que é um programa do TeleSUS, onde você pode ter algum sintoma, você pode ter alguma dúvida em relação ao Covid-19, você pode ligar no telefone 136, atendimento 24 horas, tá? Nós teremos lá profissionais da saúde que irão atendê-los e orientá-los de acordo com a sua necessidade. Tá? Muito obrigado. Esperamos em uma outra oportunidade nos encontrar e aí com certeza estaremos um pouco mais calmos e tranquilos. E assim, sem problemas técnicos possamos iniciais. Desenvolver Sem melhor. problemas técnicos iniciais. Sem problemas técnicos iniciais, que peço desculpa mais uma vez, mas gostaria de agradecer, né, sinceramente a todos que participaram. Então, tá, muito obrigado. Esse é o primeiro de muitos outros Muito vídeos, obrigado. Esse é o primeiro que a de Criolo muitos irá outros vídeos produzir aí nas próximas semanas. Boa noite a todos e até mais. Valeu, Roberto. Até mais. Seu cara. Um abraço a todos aí. Muito boa noite.